Um documento publicado pelo portal Geocracia acabou de acender um alerta vermelho nos escritórios de diplomatas e multinacionais no exterior, galera. Uma movimentação silenciosa, concentrada em Minaçu e em novos polos estratégicos de Goiás, está desenhando um plano para destravar mais de 2 bilhões de reais no PIB do estado, através de terras raras. Só que existe um detalhe que ninguém está te contando sobre o cerco invisível para que Goiás não processe essa riqueza aqui dentro e continue dependente. Assista este vídeo até o final, porque nós levantamos dados e relatórios de bastidores que mostram exatamente quem está tentando frear a industrialização desse projeto. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. Senhores, analisem comigo cada detalhe e a extrema complexidade desse cenário. Segundo matérias veiculadas pelo portal Geocracia e corroboradas por relatórios divulgados neste mês de agosto pela AmCham, a nova política de transição e incentivo de minerais críticos em Goiás não é apenas uma diretriz bonita, escrita em papel timbrado. Ela está concentrando efeitos territoriais diretos no norte goiano, especialmente na região estratégica de Minaçu. E por que isso é tão visceral e crucial no exato momento geopolítico em que vivemos? Porque não estamos tratando aqui de minério comum, de brita ou de commodities agrícolas tradicionais, mas sim de minerais críticos. Aqueles elementos raros que formam a verdadeira espinha dorsal de motores elétricos, turbinas de alta precisão, microchips avançados e sistemas de defesa de última geração. Analisando dados e números puramente frios, e não só a especulação ou torcida de bastidores, o estudo da AmCham apontou que a exploração e o processamento local dessas terras raras podem adicionar exatamente 2 bilhões e 390 milhões de reais ao PIB goiano. É um salto gigantesco e histórico. Só que quando um estado do centro-oeste decide deixar de ser visto apenas como um celeiro produtor de grãos para se posicionar de forma altiva como um polo tecnológico e industrial autônomo, o efeito dominó no mercado global é imediato. Você já parou para pensar no motivo real de tantas comissões e grupos internacionais olharem para o interior do Brasil com tamanho nervosismo exatamente agora? A resposta está num jogo de poder de alta voltagem que a maioria esmagadora das pessoas não enxerga na rotina diária. Atualmente, o mercado global de terras raras é amplamente dominado e controlado pela Ásia, enquanto as potências ocidentais na Europa e nos Estados Unidos correm desarmadas contra o tempo para não ficarem de mãos completamente atadas sem suprimento. Para os grandes centros econômicos do exterior, o cenário mais conveniente e lucrativo é bastante óbvio. O Brasil extrai a rocha bruta, exporta sem nenhum benefício industrial a preços baixíssimos, a infraestrutura ferroviária transporta tudo até os portos e todo o valor agregado da tecnologia de ponta fica guardado lá fora. Mas o que acontece quando esse Estado decide quebrar essa lógica exploratória e industrializar a própria riqueza dentro de casa? É exatamente nesse ponto de inflexão que o cerco de bastidores começa a agir de forma implacável e silenciosa. Não estou cravando nada, é uma análise nossa conectando as evidências reais, mas me diga se os fatos não se encaixam com uma precisão assustadora. A tempestade perfeita começou no momento em que Goiás estruturou seus polos territoriais para atrair e fixar as indústrias de refino e processamento interno. Assim que os relatórios e levantamentos confirmaram que Minaçu possui um potencial sem precedentes, uma série de exigências técnicas, entraves burocráticos e questionamentos regulatórios que antes simplesmente não existiam, começaram a aparecer no horizonte. Coincidência calculada ou uma estratégia friamente desenhada para atrasar a nossa independência? Repare bem na primeira evidência desse quebra-cabeça geopolítico.
Quando o minério bruto saía do solo goiano sem nenhum tipo de processamento, as autorizações e relatórios de comércio exterior fluíam sem qualquer grande questionamento ou barreira. Bastou o Estado anunciar a intenção de transformar essa matéria-prima em tecnologia de alto valor, agregado dentro do seu próprio território, para que surgissem exigências ambientais e regulatórias extremamente rigorosas sobre a cadeia produtiva local. O objetivo prático dessa pressão invisível é desgastar os investidores, encarecer a industrialização no solo goiano e forçar o Estado a continuar entregando a riqueza do seu subsolo a preço de banana. A segunda evidência gritante está estampada na logística e na infraestrutura do Estado. As redes de transporte e o traçado de conexão com a ferrovia Norte-Sul começaram a atrair olhares muito atentos, porque representam o canal direto e rápido para o escoamento dessa produção bilionária. Enquanto o país sempre foi empurrado a depender dos portos saturados do Sudeste, a nova dinâmica logística que se consolida no centro-oeste abre caminho para uma saída direta, sem pedir licença ou pagar pedágio aos intermediários tradicionais. Mas até que ponto essa autonomia logística incomoda quem sempre controlou os gargalos e as chaves do escoamento nacional? E se olharmos com atenção para a terceira evidência, os dados financeiros e orçamentários não mentem jamais. O acréscimo de mais de 2 bilhões de reais no PIB não é apenas uma cifra bonita exibida num painel econômico. Ele representa a capacidade real de Goiás reinvestir pesado em saúde, segurança e infraestrutura própria, criando milhares de empregos de altíssima qualificação e deixando de depender dos repasses burocráticos do governo central. É a transição definitiva de um produtor primário para uma potência econômica dona do próprio destino. Isso gera um receio gigantesco nos concorrentes globais, porque eles sabem que um Estado financeiramente robusto e proprietário da sua tecnologia não aceita receber ordens de fora. A pergunta crucial que não quer calar nos bastidores é: Goiás vai conseguir consolidar esses polos industriais antes que as forças externas encontrem uma brecha jurídica para travar a legislação? O público engajado que acompanha o Vetor InfraGo sabe muito bem que a história do desenvolvimento no Brasil está cheia de projetos brilhantes que foram engavetados no momento exato em que começaram a incomodar os gigantes globais. Só que desta vez, o cenário é completamente diferente. O plano territorial está oficialmente ativado, as reservas de minerais críticos são de classe mundial e a estrutura de transporte está pronta para operar. Inclusive, um inscrito muito atento do nosso canal fez um comentário cirúrgico no vídeo anterior que vale a pena resgatar. Ele destacou que a movimentação pesada de máquinas e os investimentos que estão chegando ao norte goiano não podem mais ser abafados ou escondidos pela grande mídia. É a população local testemunhando a chegada de novos equipamentos, as redes de energia sendo ampliadas e a economia de cidades inteiras ao redor de Minaçu mudando de patamar a olhos vistos. O fato real é que Goiás tem a reserva, ativou a lei e está com a faca e o queijo na mão para liderar essa transição global. A briga agora não é para provar a existência do minério, mas para garantir que o lucro bilionário dessa riqueza fique no bolso de quem vive, trabalha e produz aqui. O resumo da ópera, galera. Goiás está pisando fundo no acelerador do futuro, posicionado exatamente no centro estratégico de uma das maiores reservas de transição energética de todo o planeta. Os movimentos registrados neste mês de agosto de 2026 provam que o Estado recusou o papel de mero fornecedor e decidiu encarar o jogo pesado dos bastidores com a cabeça erguida. Nos próximos meses, com o avanço acelerado dos polos industriais de Minaçu
Nós vamos acompanhar passo a passo se as barreiras impostas de fora vão conseguir criar entraves ou se o Estado vai cravar de vez a sua soberania industrial. E você que está nos acompanhando até aqui, qual a sua leitura sobre toda essa pressão internacional em cima dos nossos minerais estratégicos? Você acredita que Goiás vai vencer essa disputa e processar toda essa riqueza aqui dentro? Ou os interesses estrangeiros vão tentar travar esse projeto no meio do caminho? Deixa aí a sua opinião nos comentários, converse com a gente, porque o seu ponto de vista é fundamental. Um forte abraço e até o próximo vídeo.